Bom, nós vamos agora falar de multa de mora, tá? Então, multa de mora devida em face do atraso no recolhimento da contribuição. Então, vamos lá. Multa de mora, ela é de 0,33% ao dia até um máximo de 20%. Se vocês fizerem o cálculo, tá? Vocês vão ver o seguinte, que o contribuinte atrasou 60 dias vezes 0,33 dá quase 20%. Se ele atrasar 61 dias, passa de 20% e a multa estaciona nos 20%, ok? Então, pegando aquela contribuição relativa a setembro de 2009, vencida em 20 de outubro de 2009. Ela foi paga em 7 de dezembro. Lá eu tinha colocado, né, pagamento em janeiro, mas aqui vamos cogitar pagamento em 7 de dezembro de 2009. Como é que eu calculo a multa? Eu tenho que verificar o número de dias em atraso. Tendo em vista o vencimento no dia 20, a partir do dia 21 até o dia em que se efetiva o recolhimento, eu conto quantos dias são, obtenho 48 dias de atraso, tá? 48 eu multiplico por 0,33, a multa aplicável aqui vai ser de 15,84%. Enquanto o contribuinte não for autuado, ele vai poder pagar o seu atrasado com uma multa que vai crescer até 20% e depois se mantém nesse patamar. Agora, gente, se acaso ele for autuado, tá? O que vai acontecer? A multa passará a ser a multa de ofício de 75%. Então, vai ser aplicada no contribuinte uma multa de ofício de 75%. Agora, se for constatada a existência de fraude, sonegação ou conluio com o objetivo de fraudar ou sonegar, a multa que era de 75% passará a ser de 150%, ok? Então, vejam que aqui esqueçam os 20%. Aquela multa não vai ser mais aplicada. O que vai ser aplicado aqui é a multa de 75%, podendo ainda ser maior em caso de fraude, não é isso? Tá? Passando a 150%. Vejam só. Se o contribuinte que está sob procedimento fiscal aí, ele é intimado a apresentar livros, documentos, arquivos digitais, tá? E ele não apresenta, tá, os documentos, arquivos, livros solicitados, as multas de 75% ou de 150% vão ser aumentadas em 50%. Assim, o que vai acontecer? A multa que era de 75 passará a ser de 75 mais 50% do seu valor, a multa vai ser de 112,5%. Uma multa aplicada no patamar de 150 que sofra um aumento de 50% por conta, né, dessa recusa ou apresentação deficiente de livros e documentos que o contribuinte foi intimado a trazer, né, a multa de 150 passa para 225%, ok? Então, é assim, ou eu aplico a de 75 ou eu aplico a de 150. A de 75 poderá passar a 112,5, a de 150 poderá também ser aumentada em mais 50%. Olha só, o que nós temos mais aqui, tá? A multa também pode ser reduzida, tá? Vai ser reduzida em que condições? Se o contribuinte pagar, compensar, tendo em vista créditos de que ele disponha, né, de valores lá, recolheu a maior, ele tem alguns créditos, pode compensar, tá? E também ele pode parcelar. Se ele pagar ou compensar, tendo em vista créditos, né, a seu favor existentes, no prazo de 30 dias da ciência do auto, ele vai ter direito a redução de 50%. Então, a multa, tá, originalmente aplicada em 75%, vai ser reduzida à metade. Parcelamento, se ele parcelar, também parcelamento respeitando o prazo de até 30 dias da ciência do auto. O que vai acontecer se ele parcelar? Ele vai ter uma redução, só que é uma redução menorzinha, é uma redução de
40% na penalidade aplicada aí. Então, pagou, compensou ou parcelou, redução de multa. Qual é a maior redução? É quando paga ou compensa no prazo de 30 dias da ciência do auto. Porque se resolver parcelar, a redução da multa é um pouco menor. Vamos à próxima situação. E se o nosso contribuinte, tá, ele entenda que deva questionar a autuação, ele entende que a autuação foi improcedente, ele entra com algum tipo de impugnação. Então, se ele entra com a impugnação, a delegacia de julgamento pode manter o auto, pode torná-lo improcedente, enfim. Na medida em que a delegacia mantenha este auto como procedente ou parcialmente procedente, ele vai, então, este contribuinte, poder resolver a sua dívida agora. A delegacia disse, olha, do débito que foi lavrado através desse auto, né, foi lançado através desse auto, o que você tem aqui a pagar é o valor todo, não tem saída, você é devedor desse valor registrado aí como devido no auto, este crédito, né? Então, o que vai acontecer? O contribuinte, ele vai, então, ter que pagar. Ele não vai entrar mais com recurso, vamos dizer que ele queira realmente solucionar a situação. Ele fazendo pagamento à compensação no prazo também de 30 dias, contado da data em que ele tenha sido notificado aí da decisão administrativa de primeira instância. Então, ele foi notificado da decisão, né, administrativa e ele resolve pagar ou compensar. Ele vai ter redução de 30%. Mas vamos dizer o seguinte, que ele tendo uma decisão que lhe seja desfavorável pela delegacia de julgamento, ele resolva parcelar. Não tenho dinheiro para pagar isso tudo à vista, vou parcelar a minha dívida. Neste caso, se ele providenciar um pedido de parcelamento no prazo de 30 dias, também contado da data em que ele tenha sido notificado da decisão administrativa de primeira instância, ele vai ter direito também à redução, mas já menor. Então, tendo em vista o que nós vimos aqui, quais teriam sido as reduções? 50%, não é isso? 50%, 40% de redução. Temos aqui 30% de redução e também 20% de redução. Então, para pagamento, nós teríamos quais? Para pagamento, nós teríamos 50% e 30%. Para parcelamento, 40% e 20%. Tá? Qual a diferença entre as duas situações? Nesse primeiro caso aqui, tá? Nesse primeiro caso aqui, trata-se de uma solução da dívida no prazo de 30 dias da ciência do auto de infração. Já nesse segundo grupo aqui, trata-se de uma solução da dívida no prazo de 30 dias da ciência da decisão administrativa de primeira instância. Por quê? Porque ele entrou com uma impugnação, tá, contra aquele auto, de acordo? Tá? Mas num caso, como no outro, seja pagando, parcelando, seja fazendo isso depois que foi notificado do auto ou depois que foi notificado da decisão administrativa, ele terá direito à redução, tá? Então, gente, aqui nós tivemos uma rápida visão da multa, né? Dessa feita aqui, temos que diferenciar entre a multa de mora e a multa de ofício, tá? As multas, elas são referenciadas como sendo multa de mora, de ofício e temos também as chamadas multas isoladas. Então, quando eu tenho um valor de contribuição que é pago em atraso por iniciativa do contribuinte, ele vai pagar o valor devido acrescido de multa de mora. Mas se eu tiver a lavratura de um auto, eu já tenho que pensar na aplicação de uma multa de ofício, de valor mais elevado, ok? Que substituirá a anterior, né? Tendo em vista a mora. Agora, se se trata de uma situação em que o contribuinte ele é autuado porque descumpriu uma obrigação acessória, exemplo, ele é intimado a apresentar ao fisco livros e documentos e não o faz. Ele vai ser autuado, tendo em vista a não apresentação desses livros, né, e documentos, e o auto serve para registrar a ocorrência da infração e serve também para aplicar uma multa prevista na legislação
essa multa tem a condição de multa isolada, ok? O que nós estamos falando nesse momento é da multa de mora ou da multa de ofício. Em situações excepcionais, como aconteceu nos últimos meses aí, nós tivemos parcelamentos especiais. Então, nós tivemos o parcelamento da Lei 11.941, parcelamento da Lei 11.960, e nesses parcelamentos, eles são especiais, tendo em vista os seguintes aspectos. Número 1, o prazo para pagamento, ele é um prazo muito dilatado. O parcelamento da Lei 11.960 para municípios, ele pode ser feito até 240 meses, são 20 anos para pagar. O parcelamento da Lei 11.941, é possível você ter contribuintes pagando débitos em até 180 meses, né, 180 parcelas. Então, é especial por conta dessa dilatação de prazo, mas os parcelamentos especiais, eles também têm como característica a redução de juros e de multa. Tá? Você tem casos de redução de multa em 90% do seu valor, você tem redução de juros também de forma muito expressiva. Então, quando se trata de uma situação de parcelamento especial, a gente tem regras particularizadas, regras especiais. Então, as multas são calculadas tendo em vista a aplicação desses percentuais, normalmente, e aí a gente aplica uma redução em cima do valor da multa calculado, que seria pago no seu valor cheio em tempos de parcelamento normal, de parcelamento não chamado de especial, ou se fosse feito um recolhimento à vista. E quando chega uma situação de parcelamento especial, você tem a redução da multa. Por exemplo, hoje a lei que trata do parcelamento aí da lei, a Lei 11.941, que trata de parcelamento especial, ela permite parcelar de forma muito dilatada as dívidas com redução de multa, mas ela permite também até 30 de novembro de 2009 o pagamento dos atrasados, tá? Até, né, vencidos até 30 de novembro de 2008, com redução de multa de 100% e redução de juros de 45%. Então, um contribuinte que hoje, tá, tenha um atrasado relativo a outubro de 2008, vencido em novembro, tá? E esse contribuinte tem interesse de quitar a sua dívida hoje e quer fazer isso à vista, ele não quer parcelar, ele vai ter uma redução de 100% da multa de mora e ele vai ter uma redução de 45% dos juros. Então, significa o quê? Que ele vai pagar seu atrasado sem multa e com juro praticamente a metade, tá? Então, vejam, isso é uma situação excepcional. Em situações convencionais, você tem as multas conforme previstas aqui. Então, vamos fazer só uma rápida revisão. Nós teríamos o quê? Multa de mora de 20%, não é isso? Começando a contagem, lembrando que é 0,33% ao dia. Quando essa multa chega nos 20%, acabou. Não se fala mais em aumento de multa, a não ser que o contribuinte tenha sido autuado. E esse contribuinte, ele pode ser autuado com a aplicação de multa de ofício de 75%, ou em caso de se verificar fraude, sonegação, a multa vai para 150%. Agora, o que acontece é que essas multas, elas também podem ser agravadas, concorda? Porque essa multa, ela pode ser acrescida de 50% do seu valor, tá? Então, não de 50% percentual, mas de 50% do seu valor. A mesma coisa é essa de 150%. O contribuinte é autuado e a multa aplicada vai ser acrescida de 50% do seu valor. Quando é que a gente acrescenta esse 50%? Quando o contribuinte, né, intimado a apresentar livros, documentos, arquivos, sistemas, não faz. Então, essa multa, né, não faz de forma não justificada e a multa vai ser aumentada na metade, ok? E lembrar também das situações de redução da multa. Redução que se dá
pelo pagamento, pelo parcelamento. Devia ter deixado junto aqui pagamento e compensação. Vou fazer isso. Então, pagamento ou compensação da dívida com crédito que o contribuinte possua lá junto à Receita, ok? Então, essas aqui seriam, né, as informações mais importantes com relação à multa. Então, ficamos por aqui, tá? E nas próximas aulas estaremos tratando de obrigações acessórias. Até lá, gente!